Então essa daqui é a piroshka búlgara. O que nós temos aqui agora, que é nada mais, nada menos do que o equivalente ao pão na chapa com o cafezinho do brasileiro. Se chegasse no Natal e tivesse que comer isso aqui, eu comeria uns 20, viu, velho? Fala, meus amigos, minhas amigas, meus parceiros. Estamos aqui hoje na cidade mais antiga da Europa para comer, para degustar as comidas de rua búlgara. É isso aí, meus amigos. Estamos aqui no país que tem o iogurte mais famoso do mundo. E vou falar para vocês, aí, eu tive que buscar, não foi em um, não foi em dois, não foi em 3 lugares. Mano, foi complicado encontrar comida búlgara, búlgara mesmo, raiz. E vou te falar que eu encontrei os lugares. Então venham comigo que no caminho eu explico para vocês e nós vamos descobrir se de fato a Bulgária merece essa fama de ser o lugar com o melhor iogurte do mundo. Vamos lá. Mano, vamos começar aqui com essa danadinha, a boza. Ela que é uma bebida feita a partir de milho, de trigo. Eu já vi que ela divide muitas opiniões. Geralmente, os búlgaros tomam essa brincadeira aqui no café da manhã. Ela é uma bebida fermentada e, por causa dessa fermentação, dá para ela um pouquinho de álcool, um teor alcoólico ali de mais ou menos 1%. Eu já vi muita coisa dividindo opinião. Uns dizem que ela é doce, outros dizem que ela é salgada, que ela é ácida. Eu vou tirar a nota... Vou tirar a prova dos 9. Eu confesso que pela cor e pela espessura, mano, eu não tô... Primeiro tenho dificuldade de abrir. Por favor, me ajuda. Nada que um pouquinho de força bruta não resolva. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mano, tem cheiro, parece que eu tô bebendo pão. Vamos entender, vamos... Glute-glute. Se eu dissesse que eu amei, eu estaria mentindo. Talvez se eu dissesse que eu gostei, eu também estaria mentindo. Mano, tem meio que um gosto de remédio, velho. Parece que eu tô tomando um pão. É literalmente tomando um pão. Quando você toma, você fica na dúvida se você gostou. Aí passa 10 segundos, você entende que realmente você não gostou. Mano, não faz sentido. Eu daria ali os seus... 3/10. Vou ficar por aqui, deveria ter tomado o iogurte, que é muito mais famoso e melhor. Mano, agora estamos aqui com o krevinska, ou pode-se dizer também sawanka, depende de onde você está na Bulgária. É igual, por exemplo, em São Paulo você tem bolacha, em Rio você tem biscoito, e aqui basicamente você tem essa diferença de nomes também para essa iguaria. Vou dizer para vocês, não tem muito segredo não. Isso aqui eu definiria como um hot dog on steroids, um hot dog anabolizado, que tem essa massa douradinha aqui por fora. Eles pegam a salsicha e dão ali umas voltas nela, deixa torradinho, coloca orégano. Mano, eu acho impossível disso aqui ser ruim. Apesar de salsicha fazer mal pra caramba, geralmente o que faz mal é bom, né? A alface não tem gosto de salsicha. Se tivesse, eu comia alface todo dia. Enfim, vamos degustar. Parece que tá bom. Esse daqui, galera, é de um lugar que tem mais de 40 anos operando aqui no centro da cidade de Plovdiv. Então, já falei demais, vamos dar na canela desse trem aqui. Uma hora depois. Salsichão caprichado, viu, velho? Mano, eu acho que cachorro quente não tem como você errar. Você ainda bota numa massa gostosa.
põe no forno e orégano, é exatamente como você esperaria que isso daqui vai ter o gosto. Diria que isso daqui, pela salsicha, que ela é bem robusta, não é aquela salsicha que fica passando de um lado para o outro dentro do pão, ela realmente ocupa muito espaço. Mas eu diria que seus 8 de 10, velho. Faz bastante sentido, precinho também, paguei nem R$2 nisso aqui, então gostei, aprovado. Dá para entender por que eles realmente estão há 40 anos no rolê. Bom, meus amigos, se aquele cachorro-quente anabolizado era a comida de sal do café da manhã dos búlgaros, essa daqui é a comida doce, é a mekitsa. E nada mais, nada menos do que farinha, ovos, iogurte, obviamente, que a gente está na Bulgária, e esse açúcar de padeiro, né? Açúcar de arrozeiro. Não sei como é que fala. E você frita a massa, deixa ela fritinha, para ela ficar crocante por fora e macia por dentro. Vamos ver se é isto tudo mesmo. Vamos quebrar aqui para ver a consistência dela. Vamos lá. Ó. A grande realidade é muito difícil você fritar algo, jogar açúcar em cima dele e ficar ruim. Isso aqui, velho, ó, gostosinho. Não é tão crocante assim, não. Mas esse açúcar, assim, de padeiro, ele dá uma diferenciada, assim, na massa. Eu diria que é os seus 6,5 de 10, vai. Ó. Não sei se eu vou comer tudo, não, mas pelo menos essa parte com mais açúcar eu vou. Bota um prato de comida aí pra mim. Vai me negar um prato de comida, velho? Eu não acredito que você vai me negar um prato de comida. Você vai me negar um prato de comida. Bota um prato de comida, você vai me negar um prato de comida. Tô sem comida desde ontem, tô cheio de fome, velho. Você tá cheio de comida aí dentro. Bom, meus amigos, o que nós temos aqui agora, eu vou falar pra vocês que é nada mais, nada menos do que o equivalente ao pão na chapa com o cafezinho do brasileiro, tá? E por que eu digo isso? Mano, eu estou aqui com o famigerado, o famoso, o mais famoso iogurte do mundo. E por que eu digo isso? Você pode achar assim, não, Miguel, você está exagerando, o iogurte famoso é o grego, mas a real é que existe uma treta, mano, uma briga entre os búlgaros e os gregos, mas o iogurte da Bulgária, o que faz ele tão famoso é que a bactéria que eles usam para fazer esse tipo aqui de iogurte só existe no solo daqui da Bulgária. Então, assim, é realmente um motivo de orgulho muito grande para os caras e você nunca deve comparar o iogurte búlgaro com o grego. O nome dessa bactéria famigerada é o Lactobacillus bulgaricus. Inclusive teve um pesquisador que estava pesquisando sobre a real eficiência dela para uma melhor flora intestinal e, se eu não me engano, o cara até chegou a ganhar um prêmio Nobel, algo assim. Mas enfim, o negócio é um big deal demais aqui na Bulgária e ele não é coado. Então ele preserva melhor o soro do leite, tem mais proteína e eu ouvi dizer que ele é um pouquinho mais amargo. Uma coisa que eu acho da hora aqui na Bulgária é que a tampa não sai. Eles deixam meio que a tampa desse jeitinho aqui, sabe? Vamos lá, provar essa bagaça. Mano. Ó, vou falar com vocês. Definitivamente ele tem menos açúcar, dá pra sentir que ele tem menos açúcar. Ele tem um pouquinho mais espesso, assim. Achei bem gostoso que eu senti que dá uma sustância, sabe? Esse aqui não tem gosto de nada, então é bem leitoso mesmo. Mas, enfim, tomaria de novo com certeza, ainda mais que é muita proteína, né? E agora eu tô aqui com ela, a famigerada banitsa. Mas isso aqui é o classicão
Isso aqui, se você veio na Bulgária e não rangou, não degustou isso aqui, você não veio na Bulgária, eu sinto te dizer isso. A banitsa, ela é essa massa folheada aqui com esse aspecto bem folioso. É o negócio seguinte, é uma massa a fio, que pelo que eu tava lendo, que eu nunca tinha ouvido falar de massa a fio, é como se fosse várias camadas de ovos assim, batido com iogurte e pedaços de queijo dentro. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui o queijo. Vamos mostrar pra vocês. Olha esse queijo aqui. Lembra um queijo Minas? Eu tô numa luta aqui com isso. É bem oleoso, mas é bom bagarai, velho. Eu daria isso aqui o seu 9 de 10. Eu vou dizer palavras fortes, mas esse pai eu diria que é melhor do que o croissant. Não, mano, muita qualidade. É baratão, eu paguei no iogurte nisso aqui, o equivalente a R$13. Então, ó. E uma coisa interessante da banitsa é o seguinte, aqui na Bulgária é tradição no Natal, você, né, vai na casa da sua vovó, da seu vovô, dá aquela rangada de final de ano, e aí sua avó e seu vô, na hora que eles estão cozinhando a banitsa, eles colocam tipo uns amuletos da sorte dentro, e é o que você encontrar, digamos assim, é o que você vai atrair naquele ano que vem por aí. Então, tipo assim, é uma comida faz bem parte mesmo da cultura búlgara. Ó. Mano, muito bom mesmo. Mano, e esse daqui é um clássico que me falaram assim, Miguel, você não pode deixar de sair da Bulgária sem provar a nossa piroshka. Será? A piroshka, que ela é um doce, né, pode ser salgado também, ela é muito associada à culinária húngara. Mas aqui na Bulgária eles falaram que a deles é recheada com marmelada ou com geleia, né? Seja lá como é que você chama. Então essa daqui é a piroshka búlgara. Rapaz! Aí não me ajuda, né? Vamos ver se ela realmente é saborosa. Vamos ver a consistência dela aqui, né? Na verdade, aqui ó. Vamos abrir, olha só que beleza. Ela é feita de massa, ovos também. Essa daqui eu não sei de que é essa marmelada dentro dela, mas vamos ver. Tem esse açúcar de padeiro por cima aqui, ó. Aparentemente frita. Crocante por fora, macia por dentro. Achei a marmelada um pouquinho doce demais. E ainda tem esse açúcar por cima. Bom, mas assim, eu já comeria, já me empazinaria, daria aí o seu 6 de 10. Piroshka búlgara. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, eu tenho achado muita influência da comida turca aqui e eu já entrei em vários lugares e não consegui encontrar ainda uma padaria 100% búlgara. É sempre da Turquia e essa aqui atrás de mim é uma da Síria. Eu entrei aqui e falei assim, mano, o que você tem aqui que é mais búlgaro possível? Ele falou, não, mano, pior que isso daqui é uma confeitaria síria. Mas eu tenho uma coisa aqui que é super tradicional e que você tem que ter no seu vídeo. Esse daqui é o maslenki. O maslenki que é biscoitinho bem de Natal, pelo que eu dei uma pesquisada. Tem essa... consistência meio esponjosa assim. É bem gostoso, viu? É farinha, ovo. Lembra bastante os biscoitinhos que minha avó fazia. E aí depois que você assa ele, você coloca arroz de confeiteiro em cima. O melhor de tudo é que esse aqui foi de graça.
O cara gostou que eu era youtuber, assim, a gente trocou uma ideia. A gente trocou uma ideia, né, dentro das limitações do idioma. E, velho, mano, eu confesso que ele é mais saboroso do que eu achei que ele ia ser, porque eu achei que ele ia ser seco demais. Não sei se é arroz de confeiteiro, o que é, mas é bem gostoso, não? Chegasse no Natal e tivesse que comer isso aqui, eu comeria uns 20, viu, velho? Mas isso aqui com um cafezinho, esqueça tudo. Queria fazer um destaque pro meu parceiro Elis, que mesmo sendo dono da padaria Síria, ficou durante 5 minutos tentando me ajudar a encontrar uma padaria búlgara. Bom, amigos, esse foi o vídeo de comida de rua da Bulgária. Vou falar pra vocês aí, difícil encontrar uma comida tipicamente búlgara. E uma coisa que me chamou muita atenção também foi o fato de que eles são um país bastante focado ali em comidas de padaria, digamos assim, né? Bakeries. E não direi que é a minha favorita não, mas é isso. Espero que vocês tenham curtido. Nos vemos na próxima e um abraço pra vocês.